Libido é o termo que nós usamos para amor em psicanálise. O investimento de amor que as mães davam a seus filhos, porque a maior parte do tempo elas viviam para os seus filhos, que elas passavam o tempo todo vivendo como mães. Então, apesar de a gente não ter chance de acudir o adolescente na sua adolescência, ele tinha tido uma boa infância. Tinha mamado naqueles peitos generosos, tinha escutado cantigas de ninar durante muito tempo, tinha convivido com a sua mãe, às vezes com o seu pai, que chegava cedo da marcenaria, do trabalho, do campo. Então, o sofrimento da adolescência era engolido por essa riqueza afetiva que ele tinha tido durante essa infância. Nós começamos a destituir o que a gente chama em psicanálise a neurose, que é uma necessidade nossa. A neurose é a formação em nós humanos de um tripé que nos dá a sobrevivência para viver. O tripé é a raiva, o medo e a culpa. O equilíbrio desse tripé é o que nos dá a proteção para o desamparo, a proteção para a gente sobreviver à angústia. Quando esse tripé se desequilibra, quando esse tripé não se faz, nós começamos a viver uma coisa que se chama perversão, que é avesso da neurose. Então nós começamos a criar crianças sem o investimento libidinal possível para que ela se torne neurótica, para que ela tenha o medo, a raiva e a culpa, permitindo que esses pequenos tiranos, quando eles entram em medo, a gente tira o medo deles. O medo é muito importante para nós. Quando uma criança sente medo, a gente tem que dizer a ela que ela pode ter medo. Quando uma criança sente medo, ontem, no final dos anos 1900, nós dizíamos a ela que ela não tenha medo. Você não precisa ter medo. A gente acende a luz, a gente diz que bicho-papão não existe, que a mulher loira do banheiro não existe, e a gente vai tirando dela a capacidade dela se proteger, porque o medo é a nossa proteção. Quando ela está com raiva, a gente elimina a raiva dela, dando algo para que essa raiva passe. Filhinha, vamos jantar. Não quero jantar. Então come um sonho de valsa. Mas não grite, não chore. A culpa, né? E aí, quando uma criança entra em culpa, a mãe entra em culpa junto. Aí ela tira a culpa da criança. E aí nós destituímos uma sociedade de um tripé neurótico e criamos uma sociedade perversa. O que é uma sociedade perversa? É a sociedade que começa a ter prazer causando dano ao outro. É essa sociedade que está aí fora, riscando parede, assaltando. E nós damos início a uma violência complicada. O não investimento dos pais nos filhos, esse amor perdido, esse amor não dado, a retirada desse investimento pelo medo da perda, gerou uma coisa que foi a perda da identidade. Os adolescentes, as crianças, os adolescentes começaram a não ter com o que se identificar. E como nós já tínhamos esse movimento de vir para fora e fazer amizades, esses grupos começaram a criar uma identidade. Então nós começamos a ter os hippies, mais para frente, nos anos 90, os emo, os skinheads, para ter uma identidade. Só que é uma identidade que não se consagra, uma identidade que não se faz. Aí o esforço para ter outra identidade, a tatuagem, mas uma tatuagem só
já vazou a identidade. Então faz outra, depois outra, depois outra. E hoje nós temos gente que tatua o corpo inteiro como se quisesse ter outro corpo, outra pele. Passou de ser um período orgânico, onde os hormônios chegam, e passou a ser um período conceitual. Hoje a gente vê meninos de 8 anos, 9 anos, travestidos de adolescentes, alguns com piercing, alargadores na orelha, não lidam com afetividade, eles não têm amigos, as meninas não fazem diários, porque não dá tempo, porque elas têm que deixar recados no MSN, no Facebook, e elas não têm a transferência da família para os amigos, porque como não há vínculo afetivo em casa, eles não fazem a transferência aqui para fora. Então, o que eles vivem? Então, eu vou contar o que eu escuto deles. Eles têm um monte de gente com quem eles convivem, que são parceiros de prazer. Mas se eles precisarem de um amigo, aonde eles precisem de uma relação afetiva, eles não têm. Eles não têm um amigo. Eles têm parceiros de prazer. E nós não temos um fim para a adolescência. Nós não temos um fim. Hoje, alguns pais de adolescentes se vestem como adolescentes, vivem como adolescentes, agem como adolescentes, têm grupos como adolescentes e vivem com os filhos de igual para igual, sem nenhuma condição de perceberem um filho angustiado.